Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do câncer de bexiga. Para falar um pouquinho a respeito do câncer de bexiga, vamos entender um pouquinho o que é a bexiga. A bexiga é um órgão oco que fica na pelve, tanto do homem quanto da mulher, e quando a bexiga fica cheia de urina, ela se contrai para que a urina saia do corpo. E quando acontece o câncer de bexiga? Para a gente entender isso, a gente tem que entender os fatores de risco para o câncer. Os principais fatores de riscos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o tabagismo. O tabagismo é responsável por quase todos os casos de câncer de bexiga. Então, cessar o tabagismo é super importante. Para pacientes que tiveram uma história alta de tabagismo, sabe-se que cessar diminui o risco do câncer, mesmo com histórico positivo de fumo. Mas esse risco não zera mais. Então, nós temos tabagismo, casos de etilismo também, infecções crônicas de urina também podem ser responsáveis. Realização de radioterapia prévia na região pélvica, realização de quimioterapia, principalmente com uma droga chamada ciclofosfamida, também é um fator de risco. Ele é a nona causa mais comum de câncer e é mais comum nos homens do que nas mulheres. Para nós termos uma ideia, são quase 440 mil casos por ano no mundo de câncer de bexiga e quase 190 mil mortes por ano no mundo por causa desse tipo de câncer. Os principais sintomas que o paciente apresenta, com certeza, é hematúria, ou seja, sangramento urinário, dor pélvica também deve ser um sinal de alerta, e alguns casos de sintomas de infecções crônicas, principalmente nos homens. O homem não deve ter infecção de urina, porque sempre que o homem tem uma infecção de urina ou uma suspeita de infecção de urina, tem que fazer uma investigação se não tem um câncer de bexiga instalado naquele paciente. O diagnóstico ele é feito através de uma cistoscopia, que é uma endoscopia da bexiga. Assim como existe a endoscopia digestiva, existe a endoscopia da bexiga, onde o urologista entra no órgão, ele entra naquela cavidade da bexiga e ele olha e vê se tem algum sinal de risco que pode ter um câncer. E aí é realizada uma biópsia. A gente precisa ver se tem ou não células cancerígenas nesse material. E se tiver células cancerígenas, a gente precisa propor um tratamento. O principal fator que a gente tem que olhar na biópsia da bexiga é a invasão do músculo da bexiga pelo câncer. Se tiver invasão do músculo, o fator de risco aumenta muito. Então, separamos sempre casos que têm invasão e casos que não têm invasão. Caso não exista essa invasão do músculo, o tratamento ele é local. Ou seja, o cirurgião raspa a bexiga e nós, oncologistas ou o próprio urologista, ele faz a administração de algumas medicações dentro da bexiga, periódicas, para diminuir o risco da recidiva do câncer. A principal medicação utilizada é a OncoBCG, que é o BCG da vacina da tuberculose. O BCG ele causa uma inflamação dentro da bexiga e essa inflamação que nossas células de defesa estão atacando ali o bacilo da tuberculose instalado dentro da bexiga. Junto disso, se tiver alguma célula de câncer, ela também morre pelo próprio ataque do próprio corpo do paciente contra o BCG. Caso a doença já esteja invadindo o músculo da bexiga, o que a gente precisa fazer é uma quimioterapia preventiva para esse paciente. Então, nós fazemos uma quimioterapia antes da cirurgia, que é o principal tratamento para o câncer de bexiga. A partir do momento que é feita a cirurgia, esse paciente ele entra numa fase de manutenção e de observação, com exames seriados e exames periódicos para a gente ver se não existe o risco de recorrência. Quando a gente tem a suspeita de que essa doença seja metastática, a gente precisa ficar muito atento, principalmente aos seguintes órgãos: linfonodos, fígado, pulmão e ossos. Esses são os principais locais onde ocorre a metástase do câncer de bexiga. O tratamento passa a ser sistêmico para o corpo como um todo e as principais drogas, medicamentos utilizados são quimioterapias.
A principal utilizada é a cisplatina, que é uma quimioterapia antiga, mas até hoje é a melhor quimioterapia que nós temos para os pacientes com câncer de bexiga. Hoje em dia, nós temos também a oportunidade da realização da imunoterapia. A gente sabe que o câncer de bexiga ele é muito sensível, em muitos casos, à imunoterapia, que é quando o próprio corpo do paciente ataca o tumor. A gente utiliza algumas medicações para a gente fazer o nosso sistema imunológico se virar contra o tumor e atacar aquelas células tumorais. É o que a gente tem praticamente de mais moderno na oncologia atualmente. E os últimos estudos têm demonstrado que associar quimioterapia tradicional com imunoterapia tem resultados muito bons e muito promissores. Devemos lembrar que o câncer de bexiga, principalmente o carcinoma urotelial, ele é um câncer considerado grave, ele é um câncer considerado agressivo e a gente precisa ficar muito de olho nesse tipo de pacientes, porque ao menor sinal de progressão ou aumento ou recidiva da doença, a gente, em conjunto com o paciente, a gente precisa sim atacar a doença para evitar que o paciente fique debilitado e fique doente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe um like, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e em breve eu volto aqui com mais vídeos para vocês.